Olá galera, eu sou o Francisco Carlos Zion e hoje vamos ter mais um outro vídeo em nosso canal. Mas antes, galera, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Dar o seu joinha e também estar discutindo e debatendo sobre o assunto que vamos tratar no vídeo, ok? Dá uma inscrevidinha no canal, tudo bom? Para dar um up, né? Do canal e tudo mais. Bem, o vídeo de hoje é contestando o Pirula, não é? A visão do Pirula acerca a crítica, né, que ele vem, a forma como ele vem atacando o design inteligente. Na verdade, o que eu quero fazer aqui nesse vídeo, né, contestar o Pirula acerca do fato de que o homem tenha descendido da ancestralidade de um símio, que isto daí é óbvio, entendeu? Acredito que as bases do que é científico foi dado por Karl Popper, né? Filósofo do século, aí de meados do século XX e tudo mais, né? Karl Popper ele definiu o que seria científico e o que não seria científico. Ciência, galera, é tudo aquilo que pode ser demonstrado, né, experimentado e tudo mais. E no contexto de que o homem provém da ancestralidade de um símio, isso é bastante óbvio, né? Temos os órgãos vestigiais, né, como apêndice vermiforme, o dente do siso. Nosso corpo está cheio de órgãos vestigiais. E se você for, por exemplo, no museu, tinha o Museu do Rio de Janeiro, Museu Nacional, em que você poderia ver ossadas de dinossauro e tudo mais. Tinha até mesmo o crânio da Luzia, né? Demonstrando ali de fato que a natureza ela está em processo movimento, entendeu? Então aqui eu não quero retirar o conceito de que o homem descende da ancestralidade de um símio, entendeu? Mas o conceito que o Pirula tem acerca da ciência é um conceito um tanto quanto contraditório, e a ciência ela não anda mais dessa forma, né? Assim como é que se diz, um conceito fixo, entendeu? Hoje o cientista propõe a teoria, mas amanhã essas teorias elas podem ser substituídas por outras e assim sucessivamente, entende? E me parece que o Pirula ele é fixo e um conceito científico, né? Até as mesmas bases do que é científico para Karl Popper teria que ser falseados, né? Karl Popper mesmo diz que a ciência ela modifica conforme o tempo. Se você for pegar a teoria de Isaac Newton, entendeu? Ela poderia ser vista como geral, né? No século XVIII, mas então veio Albert Einstein, né? E provou que a teoria de Isaac Newton estava errado em vários contextos, né? Porque a teoria de Isaac Newton ela está descansada em dois pilares, né? Tempo absoluto e espaço sem nada dentro. E não é exatamente isso que ocorre, né? Segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, né? O tempo é relativo e hoje sabemos que existe o átomo e tudo mais. Portanto, a ciência ela vai se modificando conforme o tempo vai passando, ok, Pirula? Então ela não é fixa. E a questão do design de inteligência, que propõe, por exemplo, um conceito de que o universo ele possui uma consciência por detrás de todo fenômeno, né, que ocorre no universo, existe uma consciência. Isso daí já tinha sido proposto por vários cientistas, né? Você tem Leibniz, que acredita em Deus, até o próprio Isaac Newton, a teoria de Isaac Newton, se você for estudar, as pessoas leem princípios matemáticos da filosofia natural, mas não estudam a teoria de Isaac Newton como um todo,
tá bom? Foi arrematado um dos escritos, manuscrito de Isaac Newton, por John Maynard Keynes, né? E o que foi visto nesses escritos? Que o próprio Isaac Newton, ele propõe uma teoria maior, né? Que é uma teologia, e dentro dessa teologia ele tinha a teoria da gravitação universal. Hoje em dia você estuda a teoria da gravitação universal e não estuda os estudos de Isaac Newton. Então o próprio Isaac Newton acreditava nesse conceito de que por detrás dos fenômenos físicos haveria, como é que se diz, uma consciência. E Isaac Newton não foi o primeiro a pensar assim. Leibniz, René Descartes, grandes sábios acreditavam na existência de um Deus, né? Na existência de que por detrás dos fenômenos da natureza se tem uma consciência superior. Isso daí é bem presente no campo acadêmico até meados do século XIX e tudo mais. Então, por falta de prova da existência de Deus, filósofos, cientistas pararam de tentar provar a existência de Deus, mas isso não significa que Deus não exista, ok, Pirula? É natural que grandes sábios, grandes cientistas, o próprio Albert Einstein acreditava na existência de Deus, e até mesmo o conceito da teoria da evolução, se você for ver, você precisa crer em um design inteligente. Acreditar no design inteligente, ou desenvolver seu raciocínio partindo do princípio que o universo possui uma consciência, não é ser anticientífico e tampouco é carente de inteligência. Muito pelo contrário, como eu disse anteriormente, grandes sábios acreditavam numa teoria de que existiria uma consciência por detrás da ordem do universo. O Pirula também, ele é completamente materialista, né? Deixa eu falar acerca do materialismo. Essa forma de pensamento, ela foi muito influenciada nas obras de Hobbes e tudo mais, né? De que somente a matéria ela existe e tudo pode ser estudado baseado como um fenômeno de movimento de matéria, a nossa psique, as formas orgânicas e tudo mais. E, na verdade, partindo desse princípio, o materialismo ele não explica várias coisas, por exemplo, como o fenômeno da moral. Por exemplo, o materialismo ele não explica, porque se tudo é matéria e tudo pode ser calculado seguindo valores das leis da física, entendeu? Como poderíamos nos se sentir ultrajado quando, por exemplo, alguém pratica algo de ruim com a gente, né? Uma injustiça com a gente, né? Se tudo é matéria e tudo é determinista, né? A gente não teríamos direito de se sentir ultrajado por uma injustiça praticada pela gente, né? É isso que Kant ele diz acerca do que seria moral e tudo mais, né? Saindo desse pressuposto de que tudo seria explicado pela a matéria. E tem também outra coisa também que eu queria levantar e fazer com que o Pirula ele entenda, se só a matéria ela existe e tudo pode ser explicado em função da matéria, como então explicar que duas pessoas gêmeas, univitelínico, correto? Os gêmeos, eles compartilham do mesmo DNA, correto, gente? Na prática são as mesmas pessoas, biologicamente falando, mas não são, entendeu? Se tudo pode ser explicado pela matéria, então por que dois gêmeos não são as mesmas
pessoa, entendeu? Isso que eu gostaria que não só o Pirula respondesse, mas como muitas pessoas que crê que somente a matéria existe, respondesse isso. Porque você tem DNA igual, os genes que estão ali são iguais, mas não são a mesma pessoa. Duas pessoas gêmeas não são a mesma pessoa. Então, com certeza, deve haver algo além, né, da matéria que explica a consciência humana e que não está presente, né, inerente à matéria. Uma outra coisa sobre materialismo e o determinismo que o Pirula ele tanto defende, né? Aqui eu não estou falando que o homem não descende da ancestralidade de um símio, mas acredito que é possível juntar a teoria da evolução com a teoria do design inteligente. Aliás, né, essa era a proposta inicial de Charles Darwin, né? Se você nunca... Muitas pessoas falam de Charles Darwin, mas mesmo Origem da Espécie, né, o livro de Charles Darwin, poucas pessoas leram de fato, né? O Pirula, de fato, ele não sabe bem o que quer dizer design de inteligência. Então, portanto, ele ataca dizendo que o design de inteligência é um movimento muito mais político, ideológico do que científico. Não, ele é lógico, entendeu? No sentido que se crê que não tem como você partir do princípio que só a matéria existe e explicar a nossa existência, correto? Aí eu faço o seguinte questionamento que era de Leibniz, né? Por que existe alguma coisa ao invés de nada, né? Porque existe alguma coisa ao invés de nada. E isso Pirula, como é que se diz, ele está muito equivocado em partir só do princípio que a matéria existe algo além da matéria. E o determinismo, ele já foi descartado pela ciência moderna, né? Um experimento que foi feito, por exemplo, em meados do século XX, para provar que se a luz era corpuscular ou ondulatória. Na verdade, provaram que, por exemplo, a luz poderia ser tanto corpuscular quanto ondulatória. Portanto, o próprio movimento do átomo não é uma coisa determinista que você consegue determinar a partir de equações, mas sim através de padrões estatísticos, né? Isso daí está provado que a teoria que tanto o Pirula ele defende, que é o materialismo, aquele conceito determinista, né, que partindo do princípio de equações de um fenômeno inicial, eu posso calcular o fenômeno final, entendeu? E a natureza, na verdade, ela não funciona assim. A própria ciência moderna, ela não crê, né, mais naquele materialismo fixo, ossificado, como o Pirula ele defende. Galera, então, design de inteligência não seria um pensamento de pessoas estúpidas, ignorantes. O conceito de que existe uma consciência superior que rege os fenômenos físicos, fisiológicos, biológicos, do universo, né? Uma consciência anterior à existência do universo, não é um conceito de pessoas ignorantes. Vários cientistas, pensadores, sábios acreditavam nisso. Parece que só o Pirula ele tem uma certa resistência em relação a isso. Isso eu faço o Pirula encaixar direitinho no conceito do materialismo, e o materialismo ele não é tão considerado ciência na época moderna, né? Com os avanços que se teve na física quântica, né? Entre outros campos a mais. Galera, esse é o vídeo por hoje, correto? Não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal para dar aquela turbinada e, é lógico, comentar acerca do vídeo
dependendo perguntas, o comentário que se tiver aí no final aí do vídeo, eu vou estar respondendo com todo prazer e tudo mais. Bye bye, galera, e até a próxima.